físicas, é um zagueiro com qualidade de passe. Eu acho que a tendência é ele se tornar o titular junto com o Léo Pereira. Eu acho que a zaga deveria ser a zaga dos Léo, o Pereira e o Ortiz. Mas vai levar um certo. Grande contratação do Flamengo. Ele é um jogador realmente de muito bom nível, um ótimo zagueiro e vai acrescentar muito à equipe do técnico Tite, que pediu muito a contratação dele, tem planos. Então a sensação que eu tenho, por enquanto, repito, é apenas uma sensação, não é uma informação, é que a zaga do Flamengo no Fla-Flu, no primeiro Fla-Flu, no próximo sábado, começando a decidir a vaga para a final, será formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí eu quero tem qualidade para jogar, ele tem nível para jogar na seleção brasileira. Depende do treinador escolher se ele vai ser convocado ou não para a seleção brasileira. O Léo vem brigar com todas as condições de ser titular. É legal falar isso, que o cara vem brigar, mas o cara não tem o mesmo nível. Ele está no mesmo nível, o Flamengo hoje tem uma defesa muito sólida, além de... Bragantino. E eu gostei da contratação, acho que um zagueiro de qualidade, um zagueiro nível seleção brasileira. Salve, salve nação, vamos embora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos GG aqui, um compilado aqui que eu trouxe para vocês aí, né, o que a mídia esportiva falou sobre essa chegada de Léo Ortiz no Flamengo e o que espera do jogador visando ao futuro, né, nesse curto prazo aí, daqui a 2, 3 meses aí. Será que ele já chega como titular ou vai brigar ainda muito com espaço? Lembrando que a zaga do Flamengo está muito boa, né? Fabrício Bruno e Léo Pereira. Na tua opinião, se fosse você, quem você tiraria para colocar o Léo Ortiz, né? Fabrício Bruno, Léo Pereira ou manteria a zaga desse jeito aí, né? Deixa a tua opinião aí nos comentários. Vambora para mais um vídeo, vai deixando aquele seu like ajuda demais. Sem mais enrolação, é isso aí, tamo junto. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vambora! Vai trabalhar com o Tite no Flamengo. Mauro César, Léo Ortiz chegando, acabou essa novela toda envolvendo o Bragantino, Flamengo, num sistema defensivo bem sólido, né? Que começou muito bem a temporada 2024, com o Léo Pereira, que vem jogando muita bola, com o Fabrício Bruno, o Flamengo também tem o Davi Luiz aí como opção. Você acha que dá para encaixar o Léo Ortiz aí nessa dupla de zaga com o Léo Pereira? Chegou o Léo Ortiz para o Flamengo, Mauro César. O Léo Ortiz eu vejo como uma reposição Rodrigo Caio, né? Que já no ano passado jogou bem pouco, né? Por conta de questões físicas, é um zagueiro com qualidade de passe. Eu acho que a tendência é ele se tornar o titular junto com o Léo Pereira. Eu acho que a zaga deveria ser a zaga dos Léo, o Pereira e o Ortiz. Mas vai levar um certo tempo. Acho que agora para a final, a semifinal, né? Contra o Fluminense, não creio que ainda não. O Fabrício Bruno teve uma lesão no nariz, mas geralmente o jogador põe aquela máscara e joga, né? Não acho que isso vai ser problema. E o Davi Luiz também jogou o jogo passado, né? Então ele tem agora 4 zagueiros aí, fora o Cleiton, que é um jogador da base. São 5 jogadores que o Tite tem aí para a posição. O Rafael Porcari mandou uma foto aqui da despedida do Léo Ortiz lá no Bragantino, abraçado aqui ao treinador, o Pedro Caixinha, aqui chorando bastante. O Léo Ortiz, né? Foi capitão durante muitos anos e jogou muita bola com a camisa do Bragantino. O Flamengo, como o Mauro falou mais cedo, fez ótimas contratações. Léo Ortiz é um zagueiro muito bom. Eu até ia perguntar para o Mauro qual a dupla que ele achava que ia jogar, né? Se repetindo a dupla de zaga do Bragantino com Fabrício Bruno e Léo Ortiz, né? Ou Léo Pereira. O Davi Luizão já tá mais reserva assim, né? Mas ele já falou disso, né? Que acho que o Léo Ortiz deve fazer dupla com o Léo Pereira. E o Léo Pereira em alta depois do gol e das boas atuações que ele tem tido mesmo, mas daqui a pouco no momento aí, né? Fabrício Bruno, quando os dois jogavam no Bragantino, a sensação que eu tinha é que o Ortiz era muito melhor. E de repente o Fabrício Bruno com a camisa do Flamengo joga muito. É um zagueiro rápido, principalmente pela velocidade. De La Cruz foi uma ótima contratação. Enfim, Flamengo, o Vinha é uma ótima contratação também. Agora, ali no meio campo, nesse reforço, Mauro, é mais para primeiro, segundo homem de meio ou mais à frente ali para disputar a vaga ou para ser reserva do Arrascaeta? Eu acho que eu imagino um jogador um pouco mais à frente, porque o Gerson vai ficar fora esse tempo todo, né? Um jogador que possa fazer o papel do Gerson. Um meia que possa fazer o papel. Eu imagino isso. Isso. Volante ele tem 3. Alan, Igor Jesus, né? E o Pulga. Ele tem 3 jogadores.
Agora, ele tem menos meias agora, né? Com o Gerson fora. Porque o pessoal fala muito, o Gerson vai ficar barrado, porque o De La Cruz, não sei o quê e tal, mas ele tem opções, né? Ele tem alternativas, ele passa a ter menos, né? O Tite gosta muito de jogar com pontas ali. Hoje, o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha, o Bruno Henrique do outro, etc. e tal. E o De La Cruz voltando um pouco mais ali para compor o meio campo com Pulgar e Arrascaeta. O De La Cruz é meio com o segundo homem, né? E o Gerson estava fazendo esse papel, buscando a bola no meio dos zagueiros até ser afastado. Eu acho até que quando o Gerson voltar, talvez ele tenha que brigar por uma posição como meia pela direita ali. A função que fazia o Everton Ribeiro ali, um meia que atua pela ponta, mais aberto, né? Que foi onde mais ou menos jogou o De La Cruz no começo, com o Gerson mais centralizado. Acho que o De La Cruz, a tendência é de se firmar ali, ele não mexer muito nisso. Mas eu imagino que um jogador que possa fazer o que o Gerson, mais ou menos o que o Gerson fazia, porque essa é a carência maior, me parece, nesse momento. Embora também volantes, acho que são poucos, 3 volantes, acho pouco, número pequeno para a temporada inteira. Mas pode ser que eles pensem no meio da temporada, na janela, no meio do ano, trazer mais um jogador, né? Aí já poderia ser do exterior. Aí pode ser do exterior. Aí não se restringe ao futebol brasileiro. No caso do lateral direito. Que é um exercício difícil você falar, mas quem que o Flamengo poderia buscar dos campeonatos estaduais? Pode buscar num grande clube rival, dinheiro para isso ele tem, né? Mas é um exercício que fica mais difícil você imaginar quem ele traria para jogar ali. Léo Ortiz, seja bem-vindo ao maior do mundo. Ele chegou ontem, né? E o Flamengo agora corre para relacioná-lo, para ele já poder participar do Fla-Flu do próximo sábado, 21h no Maracanã, hein? Aí será incrível. Grande contratação do Flamengo. Ele é um jogador realmente de muito bom nível, um ótimo zagueiro, e vai acrescentar muito à equipe do técnico Tite, que pediu muito a contratação dele, tem planos. Eu não vou me surpreender. Quero ouvir a opinião de vocês. Se daqui a algum tempo o Tite colocar os 3 juntos, hein? Fabrício Bruno, Léo Pereira e Léo Ortiz. Ele vai empurrar um pouquinho o Fabrício Bruno aqui para a direita, aqui, ó. Já que tem um probleminha ali do lado direito, não tem? O Varela está melhorando, mas ainda não se firmou. O Wesley ainda é um garoto, muito jovem, aquela coisa toda. Eu não vou me surpreender se Adenor colocar o Fabrício Bruno um pouquinho aqui para a direita, aqui, ó. Aí ele mete ali no meio Léo e Léo, Ortiz e Pereira, Ortiz e Carolino. Com o Vinha lá do outro lado. Eu acho que pode acontecer isso com o tempo. Vamos aguardar os acontecimentos. O Ortiz tem vaga de titular. Zaga do Flamengo está bem certinha. Neste momento, não. Mas é o seguinte, o Tite pediu muita contratação dele, hein? Então eu acho que ele vai acabar arrumando um jeito de botar. O Fabrício Bruno é um cara muito rápido. Ele vai arrumar um jeito de botar ali 3 zagueiros, mas o Fabrício Bruno fazendo um zagueiro lateral direito. Léo Ortiz e Léo Pereira. Eu acho que vai ser isso que vai acontecer. A não ser que o Varela comece a render muito bem, o Wesley se firme. Se não, eu acho que com o tempo é isso que vai rolar. Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Léo Pereira, Vinha será a defesa do Flamengo. É um Flaraguá. Você acha que devemos renovar com o Gabriel Barbosa? Acho que sim, dependendo das condições, né? Depende do que for oferecido e do que for pedido, né? 5 anos de contrato, salários astronômicos, aí é uma coisa que as partes têm que negociar. Mas mesmo ele estando mal, pela importância que ele tem, pelo ídolo que ele é, né, pela história que ele tem, eu acho que deve sim. Agora, se ele não melhorar, ele terá uma renovação de contrato pior do que ele poderia ter, né? Porque isso aí é proporcional ao que você está apresentando. Se você está bem, rendendo muito, você será valorizado, terá um contrato melhor. Se não, ele vai ter um contrato inferior. Mas eu acho que o Flamengo vai acabar renovando com ele, sim. Vídeo esse para comemorar, enfim, a chegada do Léo Ortiz. Que novela, hein, meus amigos? Que baita novela foi essa contratação do Léo Ortiz, zagueiro pedido pelo Tite. E aí é bom que se faça justiça, né? Os 3 jogadores que o Tite pediu, o Flamengo contratou. Bem ou mal, contratou. Pagando caro ou não, chegaram.
De La Cruz já está jogando, Vinha já está jogando, e o terceiro era o Léo Ortiz, que acaba de chegar. Desembarcou hoje já no aeroporto, já foi para a Gávea para mostrar com a camisa, não sei se a apresentação foi na Gávea, não foi a apresentação, foi só as fotos, né? Eu acho que deve ter sido na Gávea, não no Ninho do Urubu. Mas, enfim, apareceu já com a foto e tudo, e aí fica a pergunta no ar, vai jogar no sábado no Fla-Flu? Em condições normais, eu diria a você que não ia jogar, não. Se o Fabrício Bruno não tivesse quebrado o nariz, eu acho que o Tite, corretamente, manteria a dupla de zaga com Fabrício Bruno e Léo Pereira. Porque é uma zaga que está jogando muito bem, é uma zaga que não levou nenhum gol no campeonato, nenhum. O único gol que o Flamengo sofreu foi com o time reserva, numa falha do Noga. Lembra do Noga? Pois é, o Noga jogou nesse time de reserva e falhou, e daí saiu o gol que o Flamengo tomou. Então, a tendência toda, naturalmente, era manter Fabrício Bruno e Léo Pereira com o Léo Ortiz no banco, para eventualmente, se uma necessidade, entrar. Só que, com a fratura do nariz do Fabrício Bruno, fica uma dúvida. Muita gente vai dizer, bota aquelas máscaras e tudo bem. Não é tão simples assim, ainda mais para um zagueiro. Eu me lembro do Rafinha, que também teve uma fratura, mas não foi no nariz, foi mais no maxilar, e o Rafinha é lateral, né? O Rafinha não estava toda hora cabeceando bola. O Fabrício Bruno é um zagueiro, ele vai ter que subir muito para dar muita cabeçada durante o jogo. Eu acho, mas aí não é informação, é apenas a minha impressão, depois de já alguns anos de estrada, que ele vai jogar sim, e que o Fabrício Bruno, com a sua máscara, vai ficar no banco. Porque é muito arriscado você colocar em campo um jogador que ainda está consolidando uma fratura no nariz, apesar de poder usar a máscara. Então, a sensação que eu tenho, por enquanto, repito, é apenas uma sensação, não é uma informação, é que a zaga do Flamengo no Fla-Flu, no primeiro Fla-Flu, no próximo sábado, começando a decidir a vaga para a final, será formada por Léo Ortiz e Léo Pereira. E aí eu quero ir um pouco adiante, porque é claro que o Léo Ortiz vem para ser titular. Isso não resta a menor dúvida, né? O Tite não faria tanta questão dele especificamente, se não pensasse em tê-lo como titular. E aí eu fico me perguntando, quando o Fabrício Bruno estiver bom, quem sai para jogar do lado do Léo Ortiz? Porque vamos lembrar um pouco, mais lá atrás, quando o Flamengo contrata o Fabrício Bruno, a zaga do Red Bull Bragantino era Fabrício Bruno e Léo Ortiz. E era considerada uma das melhores zagas do futebol brasileiro. Aí o Flamengo foi lá e, pegou o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno não foi mal no Flamengo, não dá para dizer que ele foi mal. Eu acho até que ele, no momento, passa a sua melhor fase. Mas o Léo Ortiz provou que era um jogador melhor ainda, um jogador mais pronto. Um jogador, como muita gente está dizendo, que é um autêntico meio-campo na zaga. Por que um meio-campo na zaga? Porque tem uma saída de bola espetacular. O Léo Ortiz tem um passe quase perfeito. Ele é um jogador que até vamos assim dizer, numa eventualidade, pode ser deslocado para jogar mais para frente, lá no meio-campo. Tamanha a qualidade técnica dele. E aí eu me pergunto, quem sai? Sai o Léo Pereira, o nosso bravo Carolino, para refazer a dupla Fabrício Bruno e Léo Ortiz, que já tem um longo entrosamento, certamente deve se entender só de olhar. Mas como tirar o Carolino da zaga se ele vem sendo disparado o melhor zagueiro do Flamengo? E aí eu cito os 4. O melhor jogador da defesa do Flamengo esse ano é o Léo Pereira. Está jogando uma barbaridade. Está jogando, inclusive, fazendo até gol, como ele fez no último jogo, cobrando uma falta magistralmente. Como é que faz? E será que com 3 zagueiros dessa qualidade não vai bater uma caraminhola na cabeça do Tite de amanhã ou depois jogar com 3 zagueiros? Já que a lateral direita é um problema constante? Será que, de repente, ele não improvisa 3 zagueiros? Bota o Fabrício Bruno um pouquinho mais para o lado direito, o Léo Ortiz centralizado e o Léo Pereira um pouco mais para o lado esquerdo? E aí arruma o meio-campo para frente para poder jogar, de repente, num 3-5-2? Olha, é uma possibilidade. Eu acho que é uma possibilidade. E acho que o Tite, quando pede o Léo Ortiz, já pede pensando um pouco nisso. Bom, esse caso está resolvido, ele está aí. A única dúvida que resta é se ele vai começar jogando o Fla-Flu de sábado ou se o Fabrício Bruno ainda vai ter condição física. E aí eu repito, se o Fabrício Bruno tiver condição física, acho que o Tite vai manter o Fabrício Bruno e o Léo Pereira, que vem sendo uma zaga quase que perfeita no Campeonato Carioca, sem levar nenhum gol, rigorosamente nenhum gol.
Já está regularizado, ele pode jogar a partida contra o Fluminense pela semifinal do Campeonato Carioca. A dúvida é se o Fabrício Bruno vai ter condição de voltar, porque ele está com uma fratura na face, né? Uma fratura no nariz. Então, ainda não se sabe se o Fabrício tem ou não condição de jogo para o sábado, 9 horas da noite, no Maracanã. É bom lembrar. E o estreia já assim? O Léo... Não, eu acho que não. Se o Tite... Desculpa, Pascoal, de cortar só para responder o Mauro. Se o Tite mantiver o que ele usa como coerência de uma vida inteira, o Léo Ortiz não chega como titular. Vai jogar Davi Luiz. Aí joga Davi Luiz. Joga o Davi, né? Joga Davi Luiz. Isso, não? Mas ele vai entrar e vai ser titular do Liverpool, na minha visão. Agora, se você... Ele, diferentemente do que a gente falou anteriormente, dos jogadores que chegaram e se machucaram, porque não estavam em atividade, ele está na mesma atividade que os jogadores do Flamengo. Sim. Porque ele não jogou no meio de semana, como os jogadores do Flamengo não jogaram no meio de semana. Sim. E ele pode jogar no final de semana, porque os jogadores do Flamengo vão jogar no meio de semana. Sim. Então, ele vai estar, talvez aí, no último fim de semana ele jogou. Com ritmo de jogo, ele ficou fora da partida. O partido não ofereceram contra o último jogo. Então ele vai estar uma semana completa. Não, a última partida que ele fez foi da Libertadores, meio de semana passada, contra o Águilas. Águilas. Águilas Douradas, que ele bateu o pênalti da classificação. Foi? E eu entendo que ele fisicamente está preparado para jogar. Claro que o Tite vai encaixá-lo no time, vai modelá-lo aquilo que tem que ser feito dentro do time, vai mostrar para ele como que é a saída de bola, porque muda a referência, os laterais como é que jogam para ele entender, o volante como é que se posiciona, se ele sair, porque ele sai para atacar. Então o Eric vai ter que se posicionar de uma outra forma para dar essa proteção, porque ele vai chegar na linha do meio-campo e vai dar o passe vertical para o centroavante, vai dar bola em vertical para o Cebolinha, vai dar para o Luiz Araújo. Isso vai acontecer porque é a natureza dele. O Flamengo sabe que essa é a característica do jogador. E essas características agradam ao treinador do Flamengo. E insistiu para que ele fosse contratado. São 3 meses de luta para contratar. Quem vai brigar por um jogador de 28 anos, momento 3 meses? de colocá-lo. É? Vai que agora ele já vai lá pro banco e tal, não tem o Fabrício, o Davi Luiz, aí segundo tempo já colocou ele, aí não... quer saber? No próximo já é ele. É questão de momento, para não ficar mal no grupo e tal, mas evidentemente, como disse o Pascoal, pela idade, pelo preço. Pode ser o zagueiro mais... Eu tô olhando isso aqui nesse momento, tô esperando vocês acabarem para trazer esse debate. Ele pode se tornar o zagueiro mais caro da história do Flamengo. O zagueiro mais caro ainda é o Gamarra. A conversão para hoje seria de 42 milhões e meio de reais. Isso uma negociação dos anos 2000, redondo, que a gente está falando. O Léo Pereira ainda custou mais do que ele em 2020, custou 38,8 milhões de reais na conversão. E o Léo Ortiz, nesse momento, o Léo Pereira 38,8. O Léo Ortiz, nesse momento, custou 37,6 convertidos em reais, só que ainda tem mais 1 milhão de euros de acordo com premiação. Então, se a gente botar aí mais 5 milhões de reais, né, fazendo uma conversão rápida, aproximada, ele passa o Léo com certeza e... 42,5. 37, 38, 39, 40, 41, 42. Eu tenho que fazer conta no dedinho para saber se chega ou não. Ou equipara ou passa. Provavelmente passa. Gente, ele não custou 38, com mais 5 já vai para 43. 38,800, é verdade. Passou o Gamarra, entendeu? Vai ser o mais caro. Agora, fez isso. E agora também não tem pressa, né? Não é uma posição que o Flamengo é ao contrário, né? O Flamengo tá dando tudo certo, sofreu só um gol. Peraí que deu ruim no seu microfone. Substituição no clube. Pega aí, Pascoal, pra gente ver o que aconteceu aqui. Não, vamos resolver esse belzinho sem problema. O Léo Ortiz tem qualidade para jogar ele tem nível para jogar na seleção brasileira. Depende do treinador escolher se ele vai ser convocado ou não para a seleção brasileira. Com o Dorival Júnior... Ela me cortou à toa, meu áudio está funcionando. Eu te cortei porque o Fabrício Bósio me deu a ordem. Brincadeira. Mas enfim, mas acho que foi. Mesmo. Eu acho que o segundo segurou. Fala aí pra gente ver. Não, mas era isso a história. Não está contratando o cara que é o mais caro da história para não ser titular. É claro, e o cara do nível dele, de seleção brasileira. Porque, no meu modo de pensar, o Dorival vai levá-lo em algum momento para a seleção do Brasil. Né? O Tite, quando foi para escolher, levou ele, né? Não existiu o Beraldo, né, gente? Calma, tem Militão, Beraldo, né? Porque foi pro Flamengo também vai voltar pra seleção. O técnico. Não, pelo contrário, ele estava no Bragantino quando ele foi. Então, mas era o Tite e tal. Não, tô dizendo, o Dorival pode ter outras prioridades agora.
Se bem que, assim, ele é Ele cotado... tem nível para jogar lá. Eu acho que a torcida do Flamengo não faz questão que ele seja convocado. Eu acho. Principalmente para a Copa América, né? Para ficar mais um para ir embora. Durante a Copa América, Manda não. aqui é pra isso. mim, hashtag ESPNFCBR. Cadê a torcida do Flamengo? Eu acho que não tá fazendo questão. A ideia, ele vai dizer assim, poxa, a ideia não é boa, porque eu podia ir para a seleção. Mas a torcida do Flamengo vai dizer, a ideia é boa. Deixa ele aí para... Mas ele foi lá pensando nisso também, você não tenha dúvida. Pô, vou jogar no Flamengo, vamos projetar mais ainda. A chance de estar em grandes decisões é maior do que eu estando no Bragantino, tem tudo isso. E aí, o resultado final é chamar a atenção do técnico, sim, pensar em Copa. Ele na Copa teria o quê? 30 anos, idade ótima para ser um zagueiro. Ele pensa nisso, com certeza. Tô olhando mensagem aqui. O Léo Santos tá fazendo uma observação aqui, Pascoal. Não sei qual é o time dele, não sei se ele é flamenguista ou não tem nada no perfil dele que indique. Manda aqui, Léo Santos, pra mim, seu time. Ele fala, Pascoal, jogar no Flamengo não é jogar no Bragantino, não. Já vi muito zagueiro renomado vestir a camisa e não render. Aí ele bota o Davi Luiz e o Pablo como exemplos disso. Eu quero dizer, como é que é o nome dele? O nome dele é Léo Santos. Vou até atualizar para ver se ele mandou o time dele. Pela sua informação, pela sua notícia aqui. Mas eu vou dizer um negocinho para você. Eu não tenho medo de falar para você que o Léo Ortiz tem bola para jogar no Flamengo. Isso eu não tenho medo de acertar, não. O Pablo pode não ter jogado no Flamengo por uma questão de posicionamento. Ele não é um zagueiro tão rápido quanto os outros zagueiros que estão no Flamengo, né? A gente fala toda hora que os zagueiros do Flamengo têm uma velocidade impressionante na cobertura dos laterais e na bola por dentro. E aí está um dos grandes trunfos do Flamengo na formação da sua zaga, na frente com um volante que tem muita qualidade na marcação e saída de bola também. E o Léo Pereira e o Fabrício, quando chegaram lá também, todo mundo achava que não tinha condição. Quando eles estrearam... Agora hoje estão lá no auge. O Fabrício e o Léo Pereira, a torcida do Flamengo não podia ver pintado de ouro. Se levasse ele pintado, igual o Oscar, pintadinho de ouro. Os caras são pintadinhos assim, o Oscar. Levaria lá, entregaria. Não, isso aí não. O Léo Pereira, então. Aí o Léo Pereira fez aquele gol de falta. Você viu o gol de falta? Vi, tinha tempo que não tinha gol de falta no Flamengo. Olha aqui, ó. O Léo Santos não mandou o time dele a tempo. A gente mostra pra você. O Flamengo tá se reforçando, hein, Dudu? Pode ser que dê Flamengo e Vasco na final do Carioca, hein, Dudu? Você, sua mãe Roberta, vai botar a camisa que você ganhou lá do Thiago, goleiro do Batman da Colina, pra torcer, porque vai ser difícil fazer gol no Malvadão, hein? O Malvadão tomou só um gol e agora tem um zagueiro de nível de seleção, Fernandão. Você que dizem que era zagueiro também. Os números falam por mim. Cara, é uma ótima contratação. O Léo Ortiz é um excelente zagueiro. Eu fui um dos caras que falou que o valor, eu tenho certeza que é elevado, mas o Flamengo tem dinheiro, enfim. Cara, é relativo, né, paga quem pode, obedece quem tem juízo. Por exemplo, a Vivi. Recebe quem tem juízo. A Vivi. Você Vivi comprar uma BMW X6 igual a do Pose do Rodo, não é nada, é um cruzeiro, 1 milhão pra ela. Pra gente não compra nem a roda. É porque... E os números do Léo Ortiz com o Fabrício Bruno no Red Bull, que a nossa produção fez questão de pesquisar lá pra vocês. Vamos lá. Segurança máxima. Quem foi? Isso foi o Vini, com certeza. Não, Pumita. Nossa, tá com tempo também, né? Só tá tendo jogo final de semana agora. 58 jogos juntos pelo Bragantino, 55 gols sofridos, média de 0,94, 19 partidas sem sofrer gols. Amêndola, vontade. Não sei se essa dupla vai ser refeita no Flamengo como a dupla titular. Porque o Léo Pereira hoje, para mim, é titularíssimo desse time. Não hoje, né? Mas desde o meio do ano passado, especialmente. Quando os dois jogavam juntos, no Bragantino, o Léo Ortiz jogava pelo lado esquerdo. Mas ele é destro. Ele jogava pelo lado esquerdo por conta do Fabrício ter a opção de jogar pelo lado direito. Eu acho que aqui no Flamengo vai ser uma outra história. Eu acho que os dois vão disputar uma vaga. E aí... Um gol por jogo é muito pouco. Ou normal? Depende de quanto você faz, né? Se você tomar um e fizer 3, tiver uma média de 2, 3 gols por jogo, acho que não... E, 19 partidas sem sofrer gols é um turno, né? É bastante coisa. 19 partidas sem sofrer gols. Um turno do Brasileirão, fala. Mas tinha que ter aqui pra gente qual foi o período. Se é um período, fica difícil da gente avaliar. Mas porque isso aqui foi um ano, uma temporada, 19 partidas sem sofrer gol, é do cacete. Se foi 5 anos, não é nada demais. Então, precisa ter um período ali pra gente saber melhor. O legal
falar do que vai ser real. A realidade no Flamengo hoje, como o Flavinho falou, o Léo Pereira é o titular, junto com o Fabrício Bruno, e o Léo, a princípio, acho que vem para brigar por posição, como a gente já falou isso aqui Apesar de ontem. que, Nando, 58 jogos é uma temporada. É uma temporada, geralmente. Acho que... Pô, 19 jogos sem sofrer gol numa temporada é relativamente muito bom. O Fabrício já está no Flamengo há 2 anos, se eu não me engano. É. Ou mais, acabou de renovar o contrato. O Léo teve um problema físico há um tempo atrás, ficou de fora por um tempo... Quem convocou foi o Tite? Relativo. Tite convocou para a seleção. O que corrobora a favor dele, mas o Tite costuma ser um cara muito sensato, muito coerente. Muito Tite, coerente. O Tite é maravilhoso. Muito coerente. As pessoas não têm noção do que é o Tite. Eu gosto também, um cara muito gente boa, muito correto, dentro do que eu já vi. E, a princípio, o Léo vem brigar com todas as condições de ser titular. E é legal falar isso, que o cara vem brigar, mas o cara não tem o mesmo nível. Ele está no mesmo nível, o Flamengo hoje tem uma defesa muito sólida, além de um sistema que facilita muito o jogo dos zagueiros. Isso é legal. Que o zagueiro do Flamengo do Tite especialmente, precisa ser o famoso zagueiro construtor, que significa aquele zagueiro que consegue sair jogando, dar o passe para frente, quebrar as linhas, fazer com que o De La Cruz, por exemplo, receba a bola numa condição boa dentro do campo. E mais longe da área, mais perto do gol dos caras. Mais perto da área adversária. E o Léo Ortiz faz isso muito bem. Mas faz muito bem, muito bem. Não só esse passe para frente, mas bola longa é uma das principais características do Léo Ortiz. Cobertura também ele vai muito bem sem a bola. Só que você tem o Fabrício Bruno que está jogando uma barbaridade. Eu acho que o Léo, se a gente comparar os dois, o Léo ele tem mais técnica, mais qualidade técnica com a bola nos pés. Mas talvez sem a bola o Fabrício tenha mais vitalidade. Então, assim, é uma dor de cabeça boa, né, Fred? São 2 zagueiros muito bons com valências diferentes. O Fabrício Bruno, fisicamente, ele leva muita vantagem sobre o Léo, até na altura. Sim. Ele é mais alto, tem mais velocidade. Mas, como o Flavinho falou, tecnicamente o Léo Ortiz está bem na frente, joga de volante se necessário. A gente viu aqui no Brasileiro do ano passado, contra o Vasco, o Caixinha adiantou o Léo para volante, ele fez até um gol. Isso. O Flamengo ganha muito nessa construção e ganha em experiência. Um cara de 28 anos, já bem jogado, passagem na seleção brasileira com o próprio Tite. O Flamengo foi muito bem, foi muito bem. Não sei os valores, mas como falei, tem dinheiro para pagar e não vai fazer falta. O Flamengo está como GV, está como GV. Tá igual o papai Alex, tá fazendo pix. Olha aqui, olha os números do Rossi, cara, impressionante. Na verdade, a gente fala Rossi porque é o goleiro, né? Mas a gente tá falando aqui do sistema defensivo inteiro do Flamengo, que tá ajustadinho. Primeira rodada, meteu 4. Ah, tá. Aqui são os jogos que ele não levou o gol. Achei que tava ali pra gente ver que era o segundo. 4x0 no Audax, 6x0 no 0x0 no Vasco na 6ª rodada, 5x0 no Sampaio Corrêa, enfim. O Rossi não levou nenhum gol nessa competição, 3x0 no Bangu, 2x0 no Fluminense, 4x0 no Boa Vista, 3x0 no Madureira. Ao passo que o time está com uma letalidade incrível. Esse é o goleiro Rossi do Flamengo. Também não foi muito exigido não, né? E a gente quer muito ver o Rossi garantindo 3 pontos para o Flamengo, porque quando ele assumiu no ano passado, ele não tem nada com isso. Para mim foi a maior covardia que o São Paulo podia fazer. O Matheus realmente se equivocou um pouquinho no primeiro gol do São Paulo na final, o gol do Caleri, que acontece toda hora. Ele, inclusive, já aconteceu com ele no Flamengo. E o São Paulo sacou o cara pro segundo jogo da final, que eu acho uma covardia sem tamanho, que não adiantou absolutamente nada e que o São Paulo continuou campeão. Só serviu para dar uma fritada no moleque. E o Matheus, que é um grande goleiro também. Só que a torcida do Flamengo ainda quer ver o Rossi com partidas decisivas, garantindo 3 pontos para o Flamengo, ou classificações como o Cássio, como o Léo Jardim, como o PR em vários momentos, como o Everson, como o Everton, como o Fábio, já falei, times que brigam por muitos títulos, caros dessa forma, precisam ter goleiros que garantam resultados. E aí, eu vou aproveitar o gancho para trazer uma entrevista do Tite com uma fala muito legal sobre o Matheus Cunha, goleiro do Flamengo. Vamos ver. Eu ia colocar o Matheus para jogar, o Matheus goleiro. E eu chamei e falei, Matheus, te prepara que eu vou te botar no jogo. Sabe por que eu ia botar o Matheus? Porque o Matheus teve a grandeza de não viajar conosco, abrir mão para ficar aqui nos 2 jogos.
nos 2 jogos difíceis, sem ter uma equipe base, a equipe sub-20 está trabalhando. Eu falei para ele, digo, te prepara que eu vou te colocar no jogo. Tem a grande chance de colocar no jogo. Chegou em determinado momento, ele se aproximou de mim e disse assim, professor, não precisa me colocar. O Rossi está muito perto de bater o recorde histórico do Flamengo. Não precisa me colocar. Muito maneiro, seja no jogo contra o Madureira, que o Flamengo foi campeão da Taça Guanabara, a atitude nobre do Matheus, assim como a gente viu o Léo Pereira falando também do Davi Luiz, que o ajuda lá nas cobranças de falta, apesar de serem concorrentes diretos. A atitude nobre do Matheus, que pega muito também e já está confirmado no nosso Mundo GV Superbet. Agora, você falou do Léo Ortiz, o Tite insistiu, o Flamengo negociou muito com o Bragantino para conseguir contratar o atleta. E agora sim, camisa 12, Léo Ortiz é do Mengão, jogador que chega para brigar por posição no time titular, hein? Olha ele aí, telão do nosso JP. Depois de uma longa negociação, que durou mais de 3 meses, Léo Ortiz, enfim, desembarcou ontem no Rio de Janeiro para assinar contrato com o Flamengo por 5 temporadas. Só dizer que eu estou muito feliz e ansioso para poder começar a trabalhar com companheiros e chegar ao Maracanã lotado. O zagueiro de 28 anos, que estava no Bragantino desde 2019, vai custar 7 milhões de euros, cerca de 37 milhões de reais. E caso atinja metas coletivas, vai render mais 1 milhão de euros à equipe paulista. Esses últimos meses já foi de uma ansiedade muito grande, porque deu para sentir o tamanho da torcida do Flamengo e a repercussão toda que se deu nas redes sociais e todo o carinho que já foi demonstrado por mim desde o início, né? Então, estou muito feliz, ansioso para que dê tudo certo nos exames e que eu já possa treinar e me adaptar com meus companheiros, conhecer todo mundo. Depois de passar por exames médicos, Léo Ortiz vai treinar pela primeira vez com o elenco hoje à tarde no Ninho do Urubu. Lá ele vai reencontrar alguns ex-companheiros. Entre eles, Fabrício Bruno, concorrente direto por um lugar na defesa titular. O zagueiro fraturou o nariz após um choque na última partida contra o Madureira. A lesão pode abrir espaço para a estreia do novo reforço. Mas, para isso, a diretoria precisa correr para regularizá-lo a tempo de enfrentar o Fluminense, sábado, no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Ele tem que ser inscrito até amanhã. Ai, deve acontecer. O Flamengo não vai vacilar nessa, precisando de um zagueiro, tendo o Léo Ortiz à disposição, que vem jogando frequentemente no Bragantino. E eu gostei da contratação. Acho que um zagueiro de qualidade, um zagueiro nível seleção brasileira. O Flamengo insistiu muito, tinha como objetivo, e talvez seja o primeiro nome que, na minha opinião, é uma insistência, vem do Tite. Ele queria o jogador, queria contar com o Léo Ortiz no grupo. Fortalecer o elenco, o Tite gosta disso, né, de ter essa competição interna dentro do elenco, um jogador que está pronto, jogador amadurecido, com experiência, líder, foi capitão durante muito tempo no Bragantino. Esse período de negociação com o Flamengo, mesmo assim ele não deixou de ser profissional, porque ele entrou em campo pelo Bragantino, enfim, fez o Bragantino, fez parte dessa passagem do Bragantino, né, para uma outra fase de pré-libertadores, que ele foi um dos jogadores que bateu o pênalti decisivos ali. Então, assim, mostra o profissionalismo, mesmo com a cabeça meio confusa, né? Se ia, se não ia pro Flamengo. Felizmente deu certo para ele, que ele tenha muito sucesso. Agora, falando em sucesso, eu desejo sucesso. Fala, nação, Léo Ortiz aqui. Cheguei, tô na área e bora ver como é que foi meu primeiro dia aqui. Valeu, abração. Chegou, já fez os exames médicos, né? Foi aprovado e já foi anunciado pelo Flamengo nas redes sociais, né? Já realizou também o seu primeiro treinamento no clube, treinou separado do restante dos jogadores. O treino ele mais questão na parte física, aí, né? A preparação ainda de parte física, mas é um jogador sim, chega pelo alto valor, ele pode se tornar, que você viu no vídeo aí, ele pode se tornar futuramente o jogador zagueiro mais caro da história do Flamengo, aí, né? Caso o Flamengo conquista título e paga esse bônus ao Bragantino de 1 milhão de euros, né? 500 mil euros Libertadores e 500 mil euros Brasileirão, caso o Flamengo ganhe. É um ótimo zagueiro, acho que não tem muita coisa para falar dele, não. Um ótimo zagueiro, muito bom tecnicamente, né? Ele não é tão veloz como o Fabrício Bruno e o Léo Pereira,
mas com a bola nos pés, sem comentário, no sentido que o cara é muito bom mesmo, né? É um valor consideradamente alto, né? Considerado alto aí para os padrões brasileiros. Sabemos que o futebol brasileiro, não só o brasileiro, mas o futebol mundial, né? O mercado de transferências está muito inflado, né? Geralmente os jogadores que antigamente não valia nada, hoje está custando uma fortuna. Então, é aquilo. O Flamengo precisando, a pedido de Tite, né? Vamos precisando a pedido de Tite, o Flamengo foi lá e buscou, né? Então, o Flamengo fecha até o momento essa janela internacional com 3 reforços, né? De La Cruz foi 80 milhões. O Vinha na faixa de 35, 36 por aí, né? E o Léo Ortiz, né, na faixa de 37 e alguns quebrados, podendo chegar até 43 milhões de reais com bonificações, né? Mas deixa tua opinião aí e responde essa enquete aqui, né? Qual seria a sua dupla titular do Flamengo? Aqui tem as opções, deixa nos comentários e tamo junto.